Olha só, em 1966, a revista Playboy resolveu dar voz a um cara que o governo americano chamava de o homem mais perigoso da América. O nome dele, Timothy Leary. E ele era basicamente o sumo sacerdote do LSD. Nessa entrevista, que foi super polêmica, ele teve a chance de se defender. Ou quem sabe de botar ainda mais lenha na fogueira de um país que já estava em pânico. Então, bora mergulhar nessa história para entender o que rolou. Imagina a cena. O editor da Playboy chega na casa do Leary e a primeira coisa que ele vê é isso aí, uma garota nua, desmaiada na entrada. Pra gente entender o contexto, em meados de 1966, o pânico em relação ao LSD era total nos Estados Unidos. A mídia só falava em loucura instantânea, sabe? E quem estava bem no centro desse furacão todo? O Leary, claro. Ele já não era mais visto como um simples ex-professor de Harvard, não. Ele era o diabo de todo mundo, o líder de um culto que parecia super perigoso. E olha, a coisa escalou muito rápido. Pensa bem, em 1963, ele é demitido de Harvard. Pouco tempo depois, em 65, ele é preso e condenado a 30 anos de prisão. E em 66, a polícia, liderada por um cara que ficaria famoso depois, o G. Gordon Liddy, invade a casa dele. Então, quando a entrevista da Playboy sai, em setembro daquele ano, Leary já era essa figura, quase um mito, um fora da lei peitando o sistema. Aí fica a pergunta, né? Como é que um psicoterapeuta respeitado, um cara de 39 anos, vira o grande messias de um movimento inteiro, o guru da contracultura? A resposta, ou pelo menos o começo dela, está numa única experiência que mudou tudo para ele. Tudo começou em 1960, no México. Ele estava lá, do lado de uma piscina, e experimentou cogumelos sagrados. Segundo o próprio Leary, aquilo foi, e aqui eu cito ele, acima de tudo e sem dúvida a experiência religiosa mais profunda da minha vida. Aquela não foi só uma viagem psicodélica para ele. Foi o que ele chamou de sua primeira comunhão. Foi ali que nasceu a missão dele. Ok, então vamos para o miolo da entrevista. A parte em que o Leary tenta fazer o impossível, descrever em palavras como era de fato tomar LSD. E o entrevistador da Playboy foi direto ao ponto. Ele fez a pergunta que todo mundo queria fazer. O que acontece com você? Uma pergunta simples, né? Mas a resposta do Leary, essa foi tudo menos simples. O que o Leary descreve é uma explosão total dos sentidos, uma desmontagem completa da nossa percepção normal. Não é só ver umas cores mais fortes, sabe? É como ele diz, a visão fica como se você tivesse microscópios nos olhos. A audição, você começa a orbitar uma única nota de uma sonata de Bach. O olfato, o tato, tudo é elevado a uma potência absurda. E o mais doido, os sentidos começam a se misturar. Ele fala que você literalmente vê o som em padrões coloridos enquanto está ouvindo. É uma experiência avassaladora. E foi aí que ele soltou a bomba. A declaração que fez até os editores da Playboy pensarem duas vezes antes de publicar. Ele disse, com todas as letras, não há dúvida de que o LSD é o afrodisíaco mais poderoso já descoberto pelo homem. Para ele, a experiência psicodélica era em sua essência uma experiência sexual. Claro que o entrevistador quis saber mais. O que isso significava na prática? E quando ele perguntou especificamente sobre as mulheres, a resposta do Leary foi inacreditável. A pergunta foi: quantos orgasmos uma mulher poderia ter? A resposta dele: várias centenas. 200, 300, 400. Essa afirmação, mais do que qualquer outra coisa, foi o que selou o pânico moral em torno do LSD. Bom, com essa base toda de êxtase sensorial, sexual, religioso, Leary criou um mantra que virou a cara de uma geração. Mas afinal, o que significava essa frase? O mantra era Turn on, tune in, drop out. Mas ao contrário do que muita gente pensou na época, não era um chamado para largar tudo e virar vagabundo. Para Leary, turn on, ou ligar-se, era se conectar com a sabedoria interna do seu corpo. Tune in, ou sintonizar-se, era expressar essa nova visão de mundo. E drop out, o famoso cair fora, não era abandonar a vida. Era abandonar o jogo tribal, a conformidade cega. Era um convite para questionar a sociedade que ele chamava de um formigueiro com ar-condicionado. É claro que o entrevistador não deixou barato. Ele confrontou o Leary com todas aquelas histórias de terror que saíam nos jornais. E a resposta do Leary foi um ataque direto, não à droga, mas à forma como a sociedade lidava com ela.
E aqui a gente chega no ponto central da polêmica. De um lado, o alerta psiquiátrico. Pessoas normais podiam ter um surto psicótico agudo com LSD. Do outro lado, a refutação do Larry. Ele dizia que a psicose prolongada não era culpa da droga, mas sim das pessoas em volta que perdem a calma e chamam a polícia. Para ele, uma bad trip era, na verdade, uma experiência espiritual mal conduzida, tratada como uma emergência médica por gente despreparada. O Larry também bateu forte no que ele via como uma hipocrisia da mídia. De um lado, você tinha as manchetes sensacionalistas, gente achando que podia voar, tentando parar o trânsito. Do outro, a perspectiva dele, que era mais estatística. Ele dizia, 1 caso em 10.000 vai surtar. Enquanto isso, 3.000 americanos morriam todo ano por causa de barbitúricos, que eram legais, e ninguém falava nada, nenhuma manchete. Nem precisa dizer que a entrevista caiu como uma bomba, né? A Playboy recebeu uma enxurrada de cartas de gente que amou e de gente que odiou. Mas para a vida do Leary, a polêmica estava só começando. Era o legado de um santo, fugitivo. E o que veio depois foi uma loucura. A entrevista gerou um debate enorme. Mas a vida dele, nossa, ele foi condenado, escapou da prisão de um jeito cinematográfico, viveu anos como fugitivo internacional, até que finalmente voltou, cumpriu a pena e, pasmem, ressurgiu nos palcos como comediante de stand-up. Ele realmente viveu até o fim o papel de fora da lei que ele pregava. Tem uma frase dele na entrevista que resume tudo. Ele disse: "Eu pertenço a um dos sindicatos mais antigos da civilização humana, os alquimistas da mente. Eu sou o homem mais livre da América hoje." Pensa nisso. Mesmo encarando 30 anos de cadeia, ele não se via como um bandido. Ele se via como parte de uma linhagem de exploradores da mente. A prisão era só um risco do ofício. No fim das contas, a entrevista não encerrou o debate. Pelo contrário, ela botou mais fogo ainda. E a pergunta que fica, a mesma que pairava no ar lá em 1966, continua valendo. Timothy Leary era um charlatão perigoso ou um revolucionário espiritual, um messias que oferecia iluminação ou um demônio vendendo loucura? A resposta, talvez, dependa muito de quem está olhando.